Boa noite, meu nome é Anderson, tenho 30 anos, sou casado, tenho dois filhos, uma filha do coração e um filho que em breve vai estar no meio de nós. Pedindo para me falar um pouco para vocês sobre vocação, eu até estava comentando com um amigo meu sobre a necessidade de falar sobre vocações para os jovens de hoje em dia. Eu não conheço vocês pessoalmente, conheço só a Vanessa, mas acredito que todos vocês nessa idade sentem inquietações, têm dúvidas no que diz respeito à vocação, e eu conversava com esse amigo meu sobre a necessidade que os jovens têm de aprender um pouco mais do que a vocação, de entender a vocação, de buscar seguir as suas vocações, aquilo que o seu coração almeja, falando desse amigo meu, eu vou ler uma passagem bíblica. E ela diz o seguinte: João, no capítulo 15, do versículo 12 ao 16, vai dizer o seguinte: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vade e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse amigo que eu estava comentando era Jesus. E assim como a palavra vai dizer que não existe maior amor no mundo do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Antes da gente entrar no tema sobre vocação, eu queria dizer para vocês que existem coisas que valem a pena e coisas que valem a vida. E isso é totalmente diferente. Vou explicar. Coisas que valem a pena: ter um bom emprego, ter uma profissão, ter uma boa casa, ter um bom carro. Isso são coisas que valem a pena. E aquilo que vale a pena, normalmente a gente corre atrás. E existem coisas que valem a vida, são totalmente diferentes. Exemplo: profissão e vocação. A profissão, ela vale a pena. Vale a pena você se esforçar para poder ter um bom emprego. E dentro desse se esforçar, muitas vezes são necessários um curso superior. Por exemplo, para ser uma advogada, a Vanessa sabe bem, para ser uma advogada a pessoa tem que estudar. Ela tem que fazer um estágio, ela tem que ler bastante, ela tem que entender das leis, ela tem que dominar aquele assunto. Então isso vale a pena, por quê? Porque lá na frente vai trazer frutos que valem a pena. Agora, no que diz respeito à vocação, a vocação já não é algo que vale a pena. Já não é como um emprego, já não é como uma profissão que você corre atrás e tem ali os seus bens materiais. A vocação, ela vai além e já não vale mais a pena, ela vale a vida, ela vale todo o nosso esforço e toda a nossa entrega. Ela é bem mais profunda, a vocação, porque é aquilo que Deus me fez para ser. Já na profissão, muitas vezes a pessoa ali na profissão, ela faz algo que é agradável para ela ou que é desagradável para ela, visando apenas o salário, por exemplo. Agora, a vocação não é aquilo que eu fui feito para ser, os dons que o Senhor me deu, me concedeu. Então existem coisas que valem a pena, como um bom emprego, uma boa casa, como uma formação superior. Existem coisas que valem a vida, que é como a vocação. Olha, eu estou no mundo, mas o que o Senhor quer de mim aqui? Nossa Senhora perguntou. O Senhor vai ao encontro de Nossa Senhora, envia o seu anjo chamado Gabriel, que significa fortaleza de Deus. Mostra para ela qual é a missão dela e ela faz: eis-me aqui, Senhor. Assim como os profetas, assim como os homens de Deus, as mulheres de Deus, os santos e santas. E para entrar no céu tem que ser santo. Por isso é importante a minha vocação. A Vanessa me disse que vocês têm uma faixa etária entre 15 e 18 anos, então estão aí na fase do namoro, E é interessante aqui, teve um dia que eu estava dormindo e o Senhor colocou no meu coração essa parábola, que é a parábola do jogo. Eu sou uma pessoa que gosta de alguns jogos, mas percebo também o quanto que os jovens estão mergulhados nesse mundo dos jogos.
né? E eu vou usar essa parábola, porque assim como o Senhor ia falar a pescadores, ele utilizava uma parábola que tocava esses pescadores, para que eles entendessem aquela mensagem. Ia falar aos pastores e ele colocava a parábola da ovelha perdida. E como eu estou falando para jovens, o Senhor colocou no meu coração essa parábola. Olha, é bem engraçado, porque quando a gente está em jogo e tem um modo clássico, tem um modo ranqueado. Para você mergulhar no modo ranqueado, que é o que todo mundo almeja, que é galgar nos rankings, estar acima e ser melhor que os outros, é necessário ele participar de alguns modos clássicos. É necessário, ele não pode já iniciar, baixou o jogo, entrou no jogo e já ir para o modo ranqueado. Não, primeiro ele tem que ir no modo clássico, primeiro ele tem que fazer o tutorial, primeiro ele tem que aprender. O que eu quero dizer com isso? É que é assim no relacionamento dos jovens. Quando tem um namoro, não adianta você queimar etapas e já querer participar ou desfrutar de coisas que só são desfrutadas no matrimônio. A vida não é muito diferente de algumas regras que tem no jogo. Assim como no jogo você já não entra direto no modo ranqueado, na vida também a gente não pode já começar um namoro como se fosse uma vida de casal. E o porquê que existe o namoro? O namoro é como se fosse um estágio. Por exemplo, a pessoa está se formando, para aqueles que estão na faculdade, na universidade, entendem bem isso. Você está na faculdade e é necessário para você poder concluir o seu curso que você faça um estágio, que você comece a experimentar aquilo que vai ser a sua profissão depois da sua formação, depois da sua graduação. Então, o estagiário que está ali, ele está aprendendo a manusear, ele está lidando com as coisas que futuramente vai ser o convívio, o dia a dia dele, se ele for exercer a profissão ao qual é a graduação dele. Assim como no namoro. É o momento do rapaz conhecer a moça e da moça conhecer o rapaz. Se queima a etapa ou se não faz isso como de fato tem que fazer, chega lá na frente e dá um problema. Aí é onde acontece muitas pessoas que escolheram um curso, que não fizeram o estágio, que empurraram, que fizeram as coisas na coxa. E quando chegou lá na frente, as pessoas estão decepcionadas com aquilo que é a profissão delas, aquilo que a graduação delas exige. Por quê? Porque no momento onde era o estágio, onde era a preparação, queimaram etapas. Um padre amigo meu, ele dizia o seguinte, que quem queima etapas nunca chega onde tem que chegar. Assim é no namoro, assim é na profissão, assim é na graduação, assim é na vocação, assim é na vida de cada um. Não tem como a gente queimar etapas. Então, utilizando esse exemplo, o namoro. O namoro é como se fosse um estágio onde o rapaz conhece a moça e ali eles vão, realmente é para se conhecer, não é para ficar se pegando, aquela coisa toda. Não, é onde um vai conhecer o outro. Por quê? Porque o namoro é o estágio para o casamento. Não é algo da moda. Ah, não, tô namorando com fulano, não, tô namorando com ciclano. Nos grupos de jovens tem muito disso, né? A pessoa vai pro grupo de jovens para arrumar uma namoradinha ou para arrumar uma namoradinha e nem para ter um encontro com Deus. Né? Então o que acontece? O namoro é algo sério. O namoro é como se fosse um estágio quando você está fazendo graduação, onde você vai conhecer se aquela pessoa é a pessoa que você vai ter pro resto da sua vida do seu lado. Será que você vai aturar as coisas que ela tem como vício? Ou as coisas que ele tem como vício? Será que você conhece o que agrada a pessoa que está do seu lado? Quantos casais que se você chegar e perguntar para ele, o que sua esposa mais gosta, não sabe. Aí pergunta pro esposo, o que o esposo não sabe. Por quê? Porque nem fez isso no namoro e nem tá fazendo isso no casamento. Aí cai naquele ponto onde eu falei que existem coisas que valem a pena, existem coisas que valem a vida. E é engraçado que para você se formar, você tem que tirar boas notas. Para você ter um bom emprego, você tem que se dedicar, se esforçar. Para você passar num concurso público, você tem que devorar livros, tem que fazer muitos exercícios e tem que se dedicar e se dedicar e se dedicar. Ora, eu não falei que isso são coisas que valem a pena? E que coisas que valem a vida são bem mais importantes do que isso? Eu não estou anulando e dizendo que não é importante a pessoa ter uma profissão, ter uma formação. Eu estou dizendo que existem coisas que valem a vida e o que vale a vida eu tenho que me entregar ainda mais do que uma coisa que simplesmente vale a pena. É importante eu ter meu emprego, minha graduação, é importante talvez eu ser um concursado ou montar a minha empresa ou ter uma estratégia para chegar ali. Mas mais importante é saber da minha vida, se é
a vocação matrimonial, se é a vocação sacerdotal, se é a vocação religiosa, se é a vocação de um leigo consagrado ou das novas comunidades. Existem diversas vocações. O Senhor tem algo especial para cada um. Seja você uma vocação religiosa, celibatária, sacerdotal. Aqui eu quero, para finalizar, trazer um pequeno testemunho da minha vida. Eu, após a minha primeira experiência com Jesus ressuscitado, eu levava toda uma vida devassa e desregrada. Tive uma experiência pessoal com Jesus Cristo e comecei a entender que, de fato, mais do que coisas que valem a pena, existem coisas que valem a vida. E comecei a buscar em Deus aquilo que realmente vale a vida, aquilo que vale todo o esforço e dedicação. Mais do que passar num concurso, mais do que ter um bom emprego, é necessário converter, é necessária a conversão do meu coração, a mudança de mentalidade. É necessário ser aquilo que Deus me fez para ser. E fui buscar todas essas coisas. Tive a graça de entrar no seminário, fiquei 3 anos no seminário, saí do seminário não porque eu fui expulso ou porque eu desviei alguma coisa, não, de forma alguma. Foi um discernimento que eu fiz em Deus. Esperei 1 ano para receber minhas respostas, porque naquilo que vale a vida deve ser encarado de forma séria, não só aquilo que vale a pena. Então recebi minhas respostas, hoje sou casado, sou muito feliz, né? Tenho uma filha do coração e vou ter um filho agora, João Rafael. Minha filha do coração se chama Gabriela e sou muito feliz. E o conselho que eu dou para vocês é para buscar. Não tem como a gente amar aquilo que não conhece. Então a pessoa fala assim, não, minha vocação é casar. Busca conhecer se essa é realmente sua vocação. Pergunta para Jesus Cristo qual é a sua vocação. Mas não é perguntar por perguntar, é engraçado, porque quando a gente está nesse período da adolescência, vai conversar no WhatsApp, vai conversar pelo Skype, vai conversar, não sei qual é a rede que a pessoa utiliza, mas passa horas conversando com a amiga, ou conversando com um amigo, ou é muito tempo, mas não tem coragem de perguntar para Jesus, de gastar seu tempo perguntando e sendo amigo de Jesus. Como que você vai ser amigo? Provavelmente você aí deve ter algum amigo ou alguma amiga. E eu tenho certeza que não foi da noite pro dia que surgiu essa amizade. Que não foi simplesmente por um olhar. Que não foi basicamente em 5 minutos que surgiu essa amizade. Mas levou diálogo, convivência, onde vocês foram para lugares juntos, onde vocês têm lembranças que no celular, se você pega seu celular e você vai ver que lá na galeria vai ter fotos e lembranças de momentos especiais que você teve com a pessoa do seu lado. Então não foi só um momento, não foi só uma vez, não foi só 5 minutos, não foi só uma pequena palavra. E às vezes as pessoas querem ter intimidade com Jesus sem ter contato com Ele, sem ter bons momentos com Ele, sem ir ao encontro dele e sem deixar ou sem convidar Ele para ir ao seu encontro. Você provavelmente foi na casa da sua amiga ou do seu amigo, ou eles foram na sua casa, vocês foram ao cinema, foram ao shopping, foram jogar bola, foram em algum lugar. Mas quantas vezes você tem ido à capela para poder ver o Cristo, para poder conhecer um pouco mais? Porque a gente só ama o que a gente conhece. As pessoas falam, eu amo a Deus, mas você conhece Deus? Quando eu iniciei esse pequeno momento, e já vou finalizar, eu disse que conversava com um amigo meu, e que um amigo meu até me deu uma parábola. Esse amigo é Jesus. Eu converso com ele. E eu te aconselho a conversar também, para você entender melhor sobre a sua vocação, saber qual é a sua vocação. Sim, se dedique àquilo e àquelas coisas que valem a pena, como ter um bom emprego, ter uma boa profissão, se formar na sua... Se dedique nisso. Mas não esqueça que existem coisas que são superiores àquilo que vale a vida. Aquilo que vale a pena são as coisas que valem a vida, que valem mais do que todos os nossos esforços, vale o nosso coração, vale a nossa dedicação. Então vocês jovens, assim como pegam um livro para poder se dedicar a alguma coisa na escola, na universidade, pega as Sagradas Escrituras também, pega o Catecismo da Igreja, comece a estudar o que é um namoro santo, o que é um matrimônio, o que é a vida sacerdotal. Como você vai falar que sua vocação não é ser sacerdote, você não sabe nem o que é um sacerdote,
não sabe nem o que é ser sacerdote, o processo para chegar lá. Entenda, se debruce sobre isso, gaste o seu tempo sobre isso. Lembra que eu falei do jogo, que existe um ranking? Você tem que jogar o modo clássico e fazer o tutorial para ir para a ranqueada. Na nossa vida é assim. A gente tem que se dedicar e se esforçar e buscar para que quando chegar o ranking da nossa vida, sobre aquelas coisas que eu tenho que fazer e desempenhar, quando chegar a minha vez de assumir a minha família, ou de assumir a minha vocação sacerdotal, ou você aí assumir a sua vocação religiosa, ou dar o seu sim para entrar numa comunidade como a Canção Nova, como a Shalom, ou então para ser um celibatário, uma celibatária, para ser uma monja, ser uma freira, ou para ser uma mãe de família e ter muitos filhos, ou para ser um pai de família e ter muitos filhos. Na hora que chegar o momento de dar esse sim, você vai conhecer, entender, porque você vai ter se debruçado sobre isso. Então, vocação é diferente de profissão. Existem coisas que valem a pena, existem coisas que valem a vida. Então, que Deus abençoe vocês, né? Para finalizar, eu quero finalizar com essa passagem. Eu amo muito os jovens, eu gosto muito de anunciar a palavra para os jovens. Eu ainda me considero jovem, um jovem um pouquinho mais velho, mas ainda um jovem. E a palavra de Deus vai dizer em 1 João, no capítulo 2, no versículo 14. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Palavra do Senhor. Que Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.